Quarta-feira, dia de debate. O tema da redação do Enem no último domingo trouxe luz a um debate que, em tese, já existe há tempos. A invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Trabalho invisível porque, de acordo com especialistas, sobrecarrega a maior parte das mulheres, já que elas acumulam, além dos afazeres domésticos e os cuidados com os filhos, o trabalho fora de casa, cuidando de outras pessoas. Um trabalho não remunerado e não valorizado, que muitos tentam justificar como dom da mulher, missão da mulher, né? Bota um bocado de aspas, tá coitado. Por falar em trabalho, abre-se o debate também para preconceito de gênero no mercado de trabalho, diferenças salariais entre homens e mulheres, desvalorização, também misoginia, violência contra a mulher, feminicídio. Que sociedade é essa em que vivemos, onde a mulher ainda é tratada com diferença? Como trabalhar isso? Essas são questões que a gente vai colocar em discussão com a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira do Ceará, Daciane Barreto. Bom dia. Bom dia. Catarina Brasil, advogada, doutoranda em Sociologia, autora do livro Mulheres na Política Brasileira e embaixadora do movimento 200 mil por elas. Bom dia, Catarina. Bom dia, Nonato. Bom dia, Carla. Todos os ouvintes da Jangadeiro Band News. Para mim é uma alegria voltar aqui. Queria cumprimentar também nossa querida Daciane Barreto. Eu fico feliz de que esse debate tenha duas mulheres que não têm medo de se reconhecerem feministas. Por isso me dá muita tranquilidade que a gente esteja aqui hoje juntas. Pois é, a gente vai reunir também o pessoal, você ouvinte participando do debate, enviando comentários, perguntas pelo 981543814, pelo chat do YouTube também do Jornal Jangadeiro. Estamos ao vivo, Jangadeiro Band News FM aqui, também no YouTube, Facebook do Jornal Jangadeiro. Carla Moura quer falar. Participando, inclusive, e enviando situações também, que vocês passaram para a gente ir compartilhando por aqui. Tema da redação evoca invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres no Brasil. O tema é atual e relevante para a sociedade. Vocês concordam, não é isso? Sim. Quem começa? Vamos lá, Daciane. Por ordem alfabética. Bom dia, Karina. Muito baixo o seu som. Se você puder dar uma qualidade de aumentar o volume, nós vamos ter melhor qualidade também de lhe ouvir. E é muito importante essa participação. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Agora melhorou. Melhorou? Então eu vou ter que ficar com o microfone aqui na mão. Não tem nada não. Melhorou 101,7%, que é a marca da rádio. Que bom. Daciane, você concorda que esse é um tema realmente que faz jus à necessidade do momento ser discutido? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que o trabalho de cuidados, historicamente, sempre foi definido, né, como algo inerente à mulher. E quando você cuida, mesmo que aí esteja envolvido afeto, carinho, paciência, tempo, mas é um trabalho. E nessa questão do cuidado, a política pública, apesar da gente discutir muito sobre essa questão, mas a política pública aqui no nosso país começa a dar os seus primeiros passos, né? Inclusive com a formação de um grupo interministerial que esse grupo, né, é dirigido pelo Ministério das Mulheres e pelo Ministério do Desenvolvimento Social, para traçar políticas públicas, para que realmente esta situação que traz muita dor, muito cansaço, muita solidão e, principalmente, o desconhecimento, né, da importância dessa produção social. O que é que a gente percebe? Percebe que essa discussão, apesar de historicamente estar ligada aos movimentos feministas, aos movimentos de mulheres, mas atualmente, agora, é que começa a ser discutido em termos de políticas públicas, tendo em vista
Convenção 156 da OIT, que é de 1981. Então, não resta a menor dúvida que esse tema que foi colocado como redação para o Enem vai permitir que os jovens, que os adultos se debruçassem para realmente ver que essa invisibilidade ela é extremamente danosa, não só para as mulheres, mas como para toda a sociedade. Catarina. Bom dia, Nonato. Tudo bom? Qual é a sua análise? Tá, então vamos lá. Bom, primeiro que foi acertada, acho que a gente esperou muito tempo, demorou muito para que essas questões estivessem aí, que os estudantes se debruçassem e fossem dissertar sobre isso. Então, acertadíssima a escolha do tema, acho que a sociedade já está um pouco mais madura para começar a desvencilhar, tirar as camadas, né, sobre as questões de gênero, e por conta disso, acho que essa escolha foi muito importante. E aí eu vou começar fazendo uma reflexão com a frase da Virginia Woolf, que ela diz assim, durante muito tempo, na história, anônimo foi uma mulher. Então, por muito tempo, ao longo da história, as nossas questões, os nossos temas e aquilo que nos impacta foi uma coisa muito negligenciada nos debates, na sociedade, de uma forma geral. Então, é importante que a gente pense quem se beneficia dos cuidados das mulheres. Se é o Estado que se beneficia, então o Estado precisa pagar por isso. Precisa de creches, né? O Ministério do Desenvolvimento e Cidadania, como apontou nossa querida Daciane, falou muito bem sobre isso, já está se debruçando, porque é necessário, alguém tem que pagar essa conta desse trabalho invisível, Nonato, alguém tem que pagar, se é o Estado, né? Então vamos cobrar do Estado as ações concretas, e eu penso que por exemplo, investir em creches, né, desde a primeira infância, não tem outro caminho a ser percorrido. Questões previdenciárias também precisam entrar nesse cálculo. Eu acho que as mulheres não precisam de mais trabalho, elas precisam de mais tempo para elas e de mais dinheiro. Então, quem se beneficia do trabalho invisível, do trabalho doméstico, do trabalho precarizado das mulheres, é que tem que pagar essa conta. Se são as sociedades capitalistas, esse é o ponto zero da revolução, segundo autoras feministas, e aí eu acho que a gente precisa também ressaltar a importância do movimento feminista, que já trabalhava esse tema há muitos anos. Quem estuda o feminismo a fundo sabe que essa é uma demanda antiga, uma demanda que só agora, aqui no Brasil, a gente está respondendo sob a forma de discussão, com 3.000 estudantes aí que enfrentaram o Enem no domingo, e agora acho que a sociedade precisa enfrentar isso de forma séria, concreta e real, com política pública. Interessante porque essa invisibilidade do trabalho doméstico é apenas a ponta do iceberg. Na sociedade humana, quando a gente passa a repetir padrões culturais impregnados de preconceito, de misoginia, desvalorização do trabalho e a figura do outro, nós somos levados a invisibilizar o outro, de qualquer área. É uma discussão que perpassa o setor feminino, abre margens a reflexões em outras atividades. Quais aquelas que estão, de certa maneira, também aliadas a essa discussão da Ciane? Olha, o trabalho de cuidados, ele está aliado, né, para além da invisibilidade. Se você tem uma ideia, né, nós mulheres trabalhamos quase 10 horas por semana a mais do que os homens. Alinha também com a dificuldade ou quase a inexistência nas nossas vidas de garantir, inclusive, uma ascensão profissional. De você ter, de fato, uma carreira universitária, de você
ter tempo para escrever, de você ter tempo para escrever poesias, para você se atualizar, para você participar da política institucional. Então, muita gente fala o seguinte: olha, a mulher não gosta, não se candidata, não gosta de política. Mas como você vai participar de algo tão importante que muda a vida das pessoas? Nós trabalhamos 8 horas seguidas. Quando chegamos em casa, vamos cuidar das crianças, quem tem criança, quem é mãe, lavar roupa, fazer o jantar, e aí você fica exausta. Enquanto que os homens, eles chegam, tomam banho, vê televisão, ou então vão participar das reuniões políticas, das reuniões sindicais, dos movimentos sociais. Então, nós mulheres, né, quando nós, inclusive, não temos creches de boa qualidade, a mulher que tem o seu turno noturno hoje, ela passa por grandes dificuldades. Não existe uma creche que acolha as crianças no horário noturno. Então, e a mulher passa a se angustiar, nós passamos a nos angustiar com esses cuidados. Nós que trabalhamos com mulheres sabemos que quando adoece alguém na família, quem é que vai para o hospital cuidar, quem é que fica em casa cuidando, somos nós. Os homens continuam nos seus empregos, eles não faltam. Então, tudo isso gera uma grande injustiça e, inclusive, altera toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Cadê o nosso lazer, nossa felicidade? E cobram da gente o papel de Mulher Maravilha. E você, para além do trabalho produtivo fora de casa, porque o trabalho dentro de casa também, né, é reconhecido como produção social, aí a sociedade cobra que você seja esteticamente aquela mulher que vai corresponder o que dita a sociedade de consumo. Você tem que estar linda, maravilhosa, perfumada, para todo mundo te ver que você é uma super mulher, uma mulher maravilha. Então, isso desgasta psicologicamente. Nós somos afetadas terrivelmente. O número de mulheres que chegam aqui na Casa da Mulher Brasileira procurando ajuda pela violência psicológica, pela violência da cobrança da sociedade, é impressionante, principalmente nesse período pós-pandêmico. Então, as políticas públicas, elas têm que ser realmente, e não é só uma questão da política pública, que ela é fundamental, mas a sociedade, a família, a comunidade tem que se envolver nessa questão. Os homens, os companheiros que dizem amar as mulheres, que dizem conviver, têm que dividir suas tarefas conosco. Tudo isso gera um grande desconforto. E cadê a nossa felicidade? Para além de que, como nós não somos reconhecidas, o trabalho doméstico não é reconhecido como produção, então nós somos, inclusive, consideradas um nada, um apêndice. Há muito pouco tempo, no passado pouco distante, os livros escolares traziam nas suas gravuras as mulheres de avental cuidando de casa e os homens chegando de paletó, né? Inclusive já direcionando para uma classe social, de classe média, porque as mulheres, inclusive negras e pobres, que inclusive elas são terceirizadas pelas mulheres que têm condições de terceirizar o trabalho, e 60% dessas mulheres são negras e pobres. Então, essa injustiça social, essa desigualdade de gênero, ela tem que ser enfrentada, e não só no discurso, tem que ser apresentada de forma, projetos, programas, como envolver toda a sociedade e como enfrentar as barreiras culturais aqui no nosso país, que são extremamente misóginas.
e seletivo. Ok. Não é mais... E Carla Moura, tem uma pergunta a fazer. Muito bom dia, Daciane, muito bom dia também, doutora Catarina. Queria aproveitar até uma fala da doutora Daciane agora em relação ao trabalho doméstico não ser reconhecido como produção, né? Quando eu vi esse tema do Enem, algumas teorias pairaram ali sobre a minha cabeça, né? Invisibilidade, trabalho e cuidado. E aí eu fiquei me questionando se no Brasil essa invisibilidade de fato existe ou é uma poeira que a gente faz questão de jogar para debaixo do tapete e fingir que não vê, né? Isso não só relacionado a essas relações de trabalho, essas relações de marido e mulher, mas essas relações familiares muitas vezes repassadas de mãe para filha. Eu queria, doutora Catarina, que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Bom dia, Carla. Excelente pergunta. E aí você me dá a oportunidade de citar um provérbio africano que diz o seguinte: é preciso uma aldeia inteira para cuidar de um filho. Isso demonstra que esses cuidados, e há toda uma questão cultural nisso, né? Desde o princípio da vida da criança, desde toda essa composição familiar, da própria sociedade burguesa, que tem seus valores, né? Que cultiva esses valores ao longo da história, e que muitos desses valores continuam nos atravessando hoje enquanto sociedade. Dessa forma, o que esse provérbio quer dizer é que é um trabalho extenuante, que recai, sim, sobre as mulheres, e como a Daciane falou, tem um recorte de gênero, de raça, de classe social. A gente não pode fazer esse debate excluindo esse recorte. E também passa, sim, como você falou, pelas questões da família. Entender que não é só uma coisa transgeracional o trabalho de cuidado, né? Também, agora, passa a ser uma coisa importante de ser discutida, então, trabalhada como um problema público, como uma questão social muito urgente, entendendo que se essa mulher negra, preta, pobre, periférica, ela vai estar na base e no olho do furacão no que diz respeito a esse trabalho mais extenuante, a essa tripla jornada e a precarização dos trabalhos. Porque são as mulheres e as mulheres negras, mulheres pobres, que sustentam os trabalhos mais precarizados. E a Daciane citou a questão da pandemia. Quem segurou o país foram as mulheres que faziam o trabalho de cuidado. Elas que estavam no olho do furacão, com condições subalternizadas, com condições desfavoráveis, sem tempo algum e recebendo, em sua maioria, um salário extremamente mal remunerado. Yuri? Aproveitando, bom dia para as duas, aproveitando esse gancho da doutora Catarina, que a Daciane também falou, parece que é preciso, né, Carlos, Nonato também, uma mudança de gerações, né, não só agora a gente mudar a nossa, né? Ao mesmo tempo, também é um debate de gerações que já vem de muito tempo, né? E ainda a gente precisa debater essas diferenças. Então, o que está falhando aí na educação dessas gerações, né? Lembrando também que a mulher tem uma parcela grande na educação dos filhos, nessa questão também da contribuição para mudar a sociedade, a próxima geração também. Daciane, por favor. Pois não. Yuri, bom dia. Realmente essa questão que você levanta é bastante relevante, né? Porque é a questão da educação. Nós falamos em educação, principalmente aqui para a juventude. A educação, ela tem que ser uma educação de qualidade. No seu currículo escolar, nós temos que incluir a discussão sobre gênero. Nós temos que discutir a Lei Maria da Penha. Nós temos que discutir o porquê, historicamente, nós estamos nessa situação de subalternidade com relação ao homem, com relação ao masculino. Então, inclusive, Yuri, sabe, nos colocam a pecha da nossa responsabilidade em educar as crianças.
É claro que a família é responsável, não só nós. E principalmente a responsabilidade do Estado a realmente favorecer essas crianças, porque alguém já disse que nenhuma criança nasce homofóbica, nasce machista, né? Nasce misógina. Então, é toda uma construção social, econômica, e a Simone de Beauvoir tem toda a razão quando ela diz que não se nasce mulher, nós nos tornamos mulher. O que é que significa isso? Né? Que o machismo que o gênero é uma construção social, não é uma ideologia, como muitos apregoam. Não é uma ideologia. Questão de gênero é uma categoria que tem que ser discutida. E que, infelizmente, nesses últimos 5 anos, essa questão, essa discussão dos direitos, da luta pela igualdade de gênero, da necessidade de você construir uma sociedade justa, amiga, respeitosa, fraterna, amorosa e não violenta, isso tudo foi tirado de tempo, principalmente nas escolas. O que é que nossas crianças escutaram? O que é que a sociedade escutou nesse período? O discurso do ódio, da misoginia, tanto que você tem grupos hoje organizados como os machos feras, como os Red Pill, né? Que isso há 10 anos atrás era impensável. E hoje tem espaço para esse tipo de organização misógina. O que é que falta nas nossas escolas públicas, particulares, é exatamente essa educação que contribua para uma relação entre os gêneros de afeto, de respeito e não de violência. E nós temos que ter, né, a capacidade de enxergar que não são as mulheres responsáveis unicamente por isso. O Estado, principalmente. Inclusive, está na nossa Constituição. De 88, a Constituição Cidadã, o Estado é responsável pela educação, saúde das crianças aqui no nosso país. Então, eu acho que uma educação de qualidade que realmente aborde essas questões que são tão significativas e que tentaram agora enterrar no manto, no véu da ignorância, do descompromisso, aqui, infelizmente, para todo o nosso país. Mas nós vamos mudar isso aí. Já estamos mudando. Doutora Catarina? Só complementando a fala da Daciane, eu acho que a família ela tem um papel importante, sim, em socializar, em tratar as crianças e os adultos ali como adultos funcionais, né? Eu acho que esse trabalho tem que começar dentro de casa, ele pode muito também contribuir com a política pública estatal, nesse sentido, de você começar a socializar as tarefas e naturalizar que o papel, né, os papéis de gênero, eles podem ser melhor aproveitados pela sociedade, porque a mulher deve ocupar outros espaços. Então, já que as nossas mães, nossas avós, ficaram muito presas aos cuidados, ao trabalho do lar, é importante que a nossa geração e que essa geração de estudantes que foram lá no Enem dissertar sobre esse tema, eles se vejam nessa obrigação também de cada um, no seu papel, se aliar nessa luta intensa de combate às desigualdades de gênero, para fazer com que essa geração possa, além de se libertar disso, né, eu diria, dessa cultura de colocar a mulher na vida privada, que haja a possibilidade de que essa mulher vá para a política, vá ocupar outros espaços, já que essa geração passada se dedicou muito a esses cuidados, para que a gente estivesse aqui hoje, né? Estamos aqui, inclusive, nesse momento, porque tem alguém fazendo esse trabalho doméstico, esse trabalho de cuidado o tempo inteiro no país. Então,
nós estamos aqui falando publicamente porque tem trabalho invisibilizado atrás de nós aqui, de todos nós que estamos aqui. É bom que a gente faça essa reflexão. Então, essas mulheres das gerações passadas é que liberaram esses homens brancos de meia idade, endinheirados, que, de forma muito pragmática, se deram muito bem na vida pública, na vida política, enquanto nós estamos aí, sempre que a gente tenta romper as barreiras e encontrar novos espaços e novas formas de participação política e na sociedade, tem muito machismo podando a gente. Né, Daciane? Você sabe muito bem disso. A gente vai para a política, a gente vai para outros espaços, tem muito machismo, tem muitas contradições nessa sociedade que subalternizam as mulheres, que impedem que elas ocupem e vivam isso, porque esses espaços sempre foram dominados por esses homens. Agora, vamos dizer aqui a que custo esses espaços foram historicamente dominados pelos homens, a custo de muito trabalho invisibilizado das mulheres. Não importa se é a mulher branca, a mulher negra, não importa se ela é uma dondoca. Tem trabalho e não há lugar de conforto para nenhuma mulher. Não há lugar de conforto. Ainda que ela seja uma mulher branca, poderosa, ela sofre violência de todas as formas. Então, não há lugar de conforto para nós mulheres nessa sociedade e temas como esse precisam ter discussões sérias. E eu defendo que passe assim, por um olhar crítico, por atores críticos fazendo esse debate também, para que a sociedade amadureça e entenda o seu papel no cotidiano das nossas relações. Okay, a gente vai fazer um intervalo bem rápido e volta à discussão com a participação também de opiniões dos ouvintes. São 10h35. Com o debate falando exatamente sobre a questão que o vestibular acabou acordando a atenção das pessoas desse país, não apenas os estudantes, mas todo mundo está discutindo exatamente. E agora com a participação de ouvintes, não é, Carla? Exatamente, Nonato. Nosso ouvinte Edras comenta aqui, ele disse que tem a seguinte opinião: isso tem que ser tratado também na base familiar, como comentávamos há pouco, né? Há de se educar os filhos que tem que existir essa coparticipação de todas as tarefas de casa. Se assim for, estaremos contribuindo para uma empatia familiar, verdadeiramente produzindo aí bons filhos para um mundo cada vez mais individualista, infelizmente, comenta aqui o Esdras. A Simone comenta aqui também, participa com a gente, diz que teve muita dificuldade nessa transição entre a adolescência e a vida adulta para entender o seu papel enquanto mulher, justamente porque não recebeu essa educação nem do pai, nem da mãe. Existia um conflito muito grande em casa relacionado a isso e ela precisou buscar ajuda. E eu queria até aproveitar para perguntar aqui às nossas debatedoras em relação a essa busca por informação, né? A gente já citou aqui a importância dessa formação, a importância de políticas voltadas para isso, mas também há um esforço, uma base de esforço ali na tentativa de reverter, trazer mesmo um reparo histórico por parte de iniciativas essas que partem muitas vezes das próprias mulheres, né? Como é o caso da Simone aqui. Eu queria que vocês deixassem até indicações de leituras, de filmes que ajudassem as nossas ouvintes nesse processo transitório e até nesse processo de educação também dos próprios filhos, não só das nossas ouvintes, mas dos nossos ouvintes também. Ei. Doutora Catarina. Bom, tem um livro que eu considero a Bíblia para entender esse trabalho de cuidados, que eu estou até aqui com ele, vou mostrar, é o Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici. É uma autora italiana e ela tem puxado esse debate aí importantíssimo sobre a questão dos trabalhos de cuidado, de entender toda a questão da sociedade, de quem gera riqueza e do trabalho invisibilizado das mulheres aí como peça fundamental. Eu acho que, acima de tudo, tem um filme que me chama muita atenção, que foi um filme que foi muito colocado como uma coisa mais romântica, né? As Pontes de Madison, mas lá no início fala muito sobre aquela mulher, aquela personagem, a Francesca, fala muito bem sobre a cultura em geral do trabalho de cuidado, uma mulher que
que não tinha nem tempo para viver o desejo, que vivia servindo aquela família e, de repente, ela nem se via como uma mulher que podia desejar e também ser desejante, né? Se entender como ser desejante. Então, eu acho que é isso. Se eu puder indicar um livro e um filme para a gente pensar esse assunto, esses dois que me vieram agora, Carla, na memória. Mas, acima de tudo, a gente também descobre o nosso papel na sociedade se engajando mesmo, né? Se engajando, procurando conhecimento, porque tem, de fato, um conflito geracional. É muito difícil conversar com as gerações passadas, com os nossos pais, nossas mães, e fazer com que eles entendam isso. Mas acho que, aos poucos, a gente vai conseguindo diluir essas diferenças, né, históricas, aí, transgeracionais, e a gente vai conseguindo fazer um trabalho terapêutico também. Quem tiver a oportunidade de se lançar, de se debruçar num trabalho terapêutico, em grupo, né, é muito importante, sim, para conhecer e ouvir outras mulheres. Eu acho que, acima de tudo, outra coisa que eu deixaria como importante nessa transição de poder enxergar melhor o mundo, a si mesma enquanto mulher, e viver nessa sociedade também contribuindo, é ler outras mulheres, que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade tremenda. Eu venho do direito, Daciane, então a gente tem uma gama de autores homens. Para mim, ganhar todo esse refinamento teórico, eu tive que ler mulheres. E olha, é uma dica que eu deixo para todos os nossos ouvintes: leiam mulheres, porque são atores críticos, né? Atrizes críticas importantíssimas para a gente conhecer melhor a realidade, as nossas dores, os nossos enfrentamentos. Daciane? Nós perdemos seu som. Daciane, vamos lá. Pronto. Opa! Nossa, esqueci, o microfone caiu. Pronto. Pois não, já Mas deu estão me certo. ouvindo agora? Perfeitamente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Nonato? Isso, estamos sim. Pronto, até essa questão da leitura dos filmes, só queria fazer aqui um recorte, que em nossa literatura, nos nossos livros, né, escolares, você vê sempre menção aos heróis masculinos, às figuras masculinas, né? É tanto que em 10 personalidades aqui no nosso país, apenas uma é citada, né, nos livros mais citados, que é exatamente a Princesa Isabel. As outras todas personalidades são homens. Então, a literatura também, ela tem, né, que avançar. Inclusive, a nossa Catarina Brasil, nossa querida, que escritora, né, indica o seu livro, Catarina, né, que eu acho que é importante que nós, mulheres, tomemos conhecimento e a gente leia, que é muito interessante o seu livro, né? Então, essa leitura coletiva é fundamental. Eu estou aqui, inclusive, estou aqui com esse livro, As Mulheres ou os Silêncios, deixa eu colocar aqui, não sei se dá para ver, As Mulheres e os Silêncios da História, da Michelle Perrault. Essa autora, inclusive, ela é francesa, e eu realmente recomendo, como também recomendo várias autoras brasileiras. Como Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila. Você também, a gente pode ter o livro da Mulheres que Correm com Lobos, não é uma autora brasileira, mas é um livro extremamente interessante, que resgata uma série de mitos, uma série do ponto de vista da própria história, né, da formação das mulheres, o porquê que as bruxas foram queimadas, ou a importância da mulher com a natureza, desse vínculo
com a natureza, enfim, a superação da dor. Acho um livro muito interessante também, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels, né, que ele mostra para a gente, inclusive, né, em algumas civilizações, como se dá, como se inicia a divisão sexual do trabalho. Então, assim, nós temos uma literatura escrita por nós mulheres, muito interessante, a Safiotti, né, a mulher na sociedade de classes. Então, nós temos uma vasta literatura produzida por nós e é importante que a gente, inclusive, conheça a nossa história, que a gente tenha curiosidade. O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, também muito interessante. E nós temos também aí uma boa bibliografia, depois a gente pode mandar aí para, né, para Nonato e Yuri, o Nonato, viu, Nonato, que você conhece aqui a nossa luta, a nossa história de tempos, né, de há tempos, de muito tempo atrás. E eu queria recomendar um filme que está agora na Netflix, que é O Jogo Justo, que do jogo não tem nada de justo. É um filme bastante interessante, as mulheres nas grandes corporações. Então, eu vou parar por aqui, porque realmente tem muita coisa boa para a gente ler, muito filme legal, né? E que eu concordo que a leitura é fundamental. A gente está perdendo um pouco esse hábito, mas vamos retomar, porque é fundamental. Que bom. Para a gente, para nossa felicidade, tranquilidade interior também. Que bom, a gente agradece a você, Daciane Barreto, que coordena a Casa da Mulher Brasileira do Ceará, essa sua luta que vem de muito tempo, eu acompanho. Catarina Brasil, que é advogada e também tem um excelente trabalho do livro Mulheres na Política Brasileira. A gente teve hoje um debate com 2 nomes que são importantíssimos num assunto tão importante para todos, mulheres e principalmente homens, terem ouvido aqui também. Um abraço, bom dia. Bom dia. Obrigada. Um abraço. Lembrar, Nonato, que o debate, assim como os outros, né, fica tudo salvo. Exatamente, salvo lá no YouTube, para que vocês possam, em outro... Quem chegou agora e... eu peguei já no final, pode acessar. Quer ver a indicação dos livros, dos filmes aqui citados. No YouTube. 10h48, virou agora.